Olá pessoal, me chamo Maiara Santos, sou formada em História pela Universidade Federal da Bahia, onde também cursei o mestrado. Atualmente desenvolvo doutorado na Unicamp. Sou curadora do projeto Era Uma Vez Brasil e componho com muita honra a rede de historiadores e historiadoras negras. Convido a todos que acessem a minha apresentação intitulada As Trajetórias das Primeiras Médicas Negras da Faculdade de Medicina da Bahia. Essa comunicação é uma parceria do Acervo Cultune, do portal Guelé 10 e da rede de historiadores negros e negras. Me chamo Maiara Santos, estou sentada à frente de uma estante com livros, visto uma camisa azul, uso brincos coloridos, estou usando também um fone de cor branca, possuo cabelo com tranças curtas acima dos ombros. Além disso, sou uma mulher negra de pele clara. Este artigo que eu estou apresentando hoje, pretende destacar a trajetória das duas primeiras médicas negras da Bahia. O nome das duas, a primeira é Maria Odília Teixeira, natural do Recôncavo Baiano, da cidade de São Félix, nascida em 1884, ou seja, ainda no período da escravidão. A segunda médica que eu pretendo destacar nesse artigo é a Ítala Silva, natural de Aracaju, Sergipe, que é considerada a segunda médica negra a se formar na Faculdade de Medicina da Bahia. Nesse trabalho, eu pretendo destacar e fazer uma incursão que eu já comecei na minha dissertação, né? Minha dissertação foi sobre a Maria Odília Teixeira e sua trajetória, e nesse percurso de pesquisa, de documentação, de encontros e desencontros, a Ítala veio até a mim, né, a documentação da Ítala, e, infelizmente, por opção, né, por questões de tempo, eu não pude fazer o mesmo trabalho que eu fiz com a Odília, seria de investigar a trajetória completa da Ítala. Então, sempre foi um anseio meu poder falar em perspectiva nas aproximações e distanciamentos dessas duas mulheres, pois uma coisa que sempre me chamou a atenção foi o intervalo dessas duas formações, 18 anos. Né? A Maria Odília se formou em 1909, né, no iníciozinho do século XX, e a Ítala em 27. Então, 18 anos aí separam uma da outra. E eu sempre me questionei o porquê de tanto tempo, né? Como foi difícil para essa primeira médica se formar e como pareceu também difícil para a segunda médica a partir desse intervalo enorme de tempo e pela trajetória da Ítala, que eu pretendo falar um pouquinho mais. Uma das coisas que me chamou a atenção ao aproximar essas duas trajetórias, primeiro, foi entender, numa escala global, o quanto que as mulheres, no século XIX, durante todo o século, e até anteriormente, se a gente for pensar em larga escala, já estava lutando, brigando para acessar os bancos escolares. No Brasil, as mulheres só conseguiram entrar no ensino superior no finalzinho do século XIX, a partir da reforma Leôncio de Carvalho. Mas anterior a isso, várias mulheres já estavam brigando diversas frentes e diversas formas para acessar os bancos escolares no nível superior. Então, isso só foi possível no finalzinho do século. Então, essa luta feminina coletiva é uma coisa que me chamou a atenção, porque é o que vai dar o esteio, né, para que essas duas mulheres negras consigam acessar esse tão prestigiado curso que era a medicina, né, no período. Então, desde então, isso me chama muita atenção. O quanto que a questão coletiva, esse que eu chamo de empurrar essa porta, foi uma coisa que foi passo a passo, pouco a pouco, durante o século XIX, né? Até que as mulheres puderam acessar o nível superior. Então, a Maria Odília vai estar nesse esteio aí das pioneiras. Ela é a 7ª mulher a se formar na Bahia, né? Então, uma das primeiras. E ela vai ser a primeira, considerada a primeira médica negra, a primeira professora negra da Faculdade de Medicina da Bahia, porque já no avançado século XX, ela vai voltar em 1914, depois de 5 anos de formada, convidada para ser auxiliar de cadeira de ensino, que corresponde a ser uma assistente do professor titular, né, que seria isso hoje. Então, ela é a primeira médica, a primeira professora negra da faculdade.
Então, eu vou acompanhando a trajetória dela, como, por exemplo, a questão da masculinização do espaço. A Odília estudou em uma turma com mais de 40 alunos, 48, e somente ela como mulher, né, naquele mar de homens, vamos dizer assim. Para o período que a Odília estudou, entre 4 e 9, 1904 e 1909, apenas algumas mulheres se formaram na faculdade de medicina como parteiras. Então, assim, além dessa questão da segregação dentro da sala, vamos dizer assim, da turma que ela estudava, havia uma segregação em outros espaços, né, dentro da faculdade, porque não havia nenhuma professora mulher e tampouco colegas no curso de farmácia ou odontologia, né? Então, somente essas parteiras que, infelizmente, minha pesquisa não conseguiu alcançar se houve essa aproximação com a Odília, né? Se ela conseguiu fazer amizades, coisas do tipo. Então, assim, sendo a única mulher dentro dessa turma, né? Totalmente masculina, professores, todos homens, e o racismo científico, no período que a Odília estudou, estava em pleno auge, né? O Nina Rodrigues já era considerado o Nina Rodrigues que a gente conhece, né? Com os seus estudos e com o avanço do racismo científico nas teses doutorais da faculdade, né? A Odília não chegou a ser aluna dele, por exemplo, porque ele morreu antes disso, né? Ela seria aluna dele no último ano, mas é uma questão que eu suscito também, que eu discuto um pouco na dissertação, como deve ter sido, né, aquela mulher naquele espaço, aquela mulher negra, enquanto se estavam discutindo essas teorias, e o quanto que a dimensão do gênero e da cor pode ter saltado aos olhos de todos os homens que ali estavam, inclusive Nina Rodrigues. Ainda um pouquinho para a Ítala, né? A Ítala fez um caminho um pouco inverso da Odília. A Maria Odília tinha um pai médico, né? Tinha uma família que ela já seria a quarta geração de médicos e médicas, né? Ela é a primeira médica da família, mas ela tinha vamos dizer assim, um capital familiar muito forte, né? Ela vai ser patrocinada pelo irmão mais velho, Tertuliano Teixeira. Então, assim, para a época, só a primeira graduação que a Odília faz, que é Ciências e Letras, era uma coisa assim muito fora do comum. Não era comum que as mulheres avançassem nos estudos a tal ponto de, por exemplo, como a Odília foi, indo para Salvador estudar Ciências e Letras. Então, assim, ela veio de uma gerência familiar e de um investimento muito grande. A Ítala, como eu estava falando, fez um caminho um pouco inverso, né? Ela vem de uma família, o pai dela era capitão do exército, a mãe morre com ela muito jovem, ela muito criança, então ela tem educação em um internato, ela também faz o curso, assim como a Maria Odília, de Ciências e Letras, torna-se professora em Aracaju, ensina, tem uma carreira proeminente, escreve para muitos jornais, revistas, algumas até de cunho que a gente pode hoje falar feministas, né, uma luta feminista, mas ela vem para Salvador, até então, onde as fontes me apontam, onde a documentação me leva, sem nenhum conhecido, sem ninguém da família no mundo da medicina, faz o curso de parteira, que durava mais ou menos um ano, dentro da faculdade de medicina. Eu suscito, eu imagino que para se ambientar com esse universo, e depois ingressa no curso de medicina. É interessante porque, diferente da Maria Odília, que eu pude recorrer aos pagamentos, que paga o semestre o ano todo de uma vez só, 50 mil réis, a Ítala sempre paga meio que parcelado. E aí eu vou investigando e suscitando que possivelmente ela estava trabalhando para se manter no curso de medicina. Uma coisa também muito interessante que eu encontrei, que eu vou fazendo um paralelo entre uma e outra, é que a Ítala, ela tem uma colega dentro da sala, né? Mas outra mulher estuda junto com a Ítala, então ela não estava sozinha naquele universo altamente masculinizado. E ela faz uma amizade tão grande que no terceiro período, quem matricula a Ítala é essa amiga, né? Quem faz a matrícula pessoalmente na faculdade é essa amiga por meio de uma procuração. Isso é muito interessante, porque eu já vou pensando o quanto que a Ítala, ainda que só com mais uma mulher, conseguiu tecer esses laços de solidariedade que talvez a Maria Odília não tenha conseguido. Muito provavelmente, na verdade, não tenha conseguido. Outro ponto que eu gostaria de destacar, que está no meu texto, são as teses doutorais. No período que ambas estudaram, as teses eram um requisito obrigatório para que se conseguisse o título de doutorado, né? Doutor ou doutora. Então, essas mulheres tiveram que fazer teses. A Maria Odília
mais uma vez, com grande pioneirismo, ela discute cirrose alcoólica. Até então, as mulheres da Faculdade de Medicina, que tinham se formado 6, todas tinham discutido temas ou sobre ginecologia ou sobre pediatria, ou seja, no universo considerado feminino, né? Ou doenças de mulheres ou de crianças. Então, a Audília rompe com isso, estudando a cirrose alcoólica, um tema que até então era tratado pelo viés, muitas vezes, do racismo científico, né? Utilizando dessas teses higienistas ou racistas. E a Audília, ela vai fazer um caminho que, se não inverso, diferente, porque ela não parte para esse debate. Eu imagino que ela talvez não tenha encontrado um contexto favorável para dialogar sobre isso, ou contra ou a favor. Então, o racismo científico é uma coisa que não está na tese dela. No entanto, a Audília consegue fornecer na sua tese um tratamento, uma via de tratamento, em que ela diz acreditar na melhora do paciente. Uma coisa que eu comparei em teses anteriores sobre o mesmo tema é que os autores, os médicos que faziam as teses, dizem que é meio que não tem solução. Você está com cirrose, você vai morrer. Então, a Audília, na sua tese, desenvolve uma lógica, uma narrativa acerca de um tratamento. Então, ela acreditava que era uma doença que poderia ser curada. Já a Ítala, com uma tese também interessantíssima sobre educação sexual, isso, voltando a falar, em 1927, uma mulher falar sobre educação sexual, falar sobre desejos femininos, falar sobre o corpo da mulher, sexualidade feminina, comportamento, assim, é de uma coragem gigantesca. Então, assim, a Ítala é diferente no tema que é a Audília, mas ao mesmo tempo demonstrando um pioneirismo gigantesco. Então, assim, ela vai discutir a sexualidade feminina. Já na entrada da sua tese, ela coloca que sabe que é um tema polêmico, sabe o que pode acarretar para ela, sabe que ela pode ser, de uma certa forma, colocada de lado ou darem risada do tema que ela está falando, fazerem coisas contra o estudo dela. Ainda assim, ela fala que quis estudar esse tema desde o começo da sua formação. Então, ela vai dissertar uma tese volumosa, já tem vários estudos somente sobre a tese da Ítala, então ela vai falar sobre essa questão sexual da mulher, né? E falar também, a Ítala, diferente da Maria Odília, deixou vários escritos em que ela fala da causa feminista, eu aponto isso no texto, ela fala dessa questão coletiva e parece ter a crença de que isso pode ajudar as mulheres no rumar do século, o que é muito importante. Para finalizar, gostaria de falar que, além dessa questão das trajetórias, das teses, esse tema nos é muito caro, eu falo de maneira coletiva, porque a medicina, o ser médico, o ser médica, sempre teve esse status de profissão elitizada e ainda hoje tem, né? Eu falo até na entrada do texto que nós, a população em geral, quando vê uma pessoa de jaleco, é como se ela estivesse com um manto, né? O título doutor, doutora, que é uma coisa que a gente também discute um pouquinho, consegui discutir na dissertação, né? Até onde vai essa questão do título, que até hoje vários médicos e médicas brigam para que a gente chame de doutor e doutoras, investe essas pessoas de poder e faz com que nós, a população negra, até hoje, não conseguimos nos ver nesse papel, nesse local. Daí vem a surpresa, como foi a minha surpresa, quando eu vi a foto da Maria Odília. Eu fiquei surpresa em ver uma médica negra no retrato, na foto. E incrédula quando uma pessoa, minha interlocutora, falou, é uma médica negra formada em 1909. E o quanto que isso pode ser colocado, o quanto que o racismo atuou e atua nas nossas vidas, né? Nos barrando de sonhar que existia uma médica negra em 1909, que eu possa abrir um consultório e ver uma médica negra, e até mesmo de tentar essa profissão, o quanto que é difícil, o quanto que nós não nos enxergamos nesses papéis, e o quanto que as pessoas que hoje são médicas e médicas ou atuam na saúde são muitas vezes invisibilizadas. Quantos casos a gente vê de pessoas que chegam ao consultório, se deparam com um médico ou médica negra e fala, eu estou esperando o doutor ou a doutora. Não reconhecem aquela pessoa naquele papel. E o quanto que é importante
que a gente possa mostrar para as futuras gerações e para nós mesmos que nós temos herança, que nós temos ancestralidade, que existiram essas pessoas, que elas precisam ser colocadas no centro das discussões, que a gente precisa saber quem são elas e o quanto que a gente ganha com isso. Porque a população negra precisa sonhar com tudo, inclusive em ser médicos e médicas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Este artigo que eu acabei de discorrer discutiu sobre a importância da trajetória das primeiras médicas negras formadas na Bahia. Maria Odília Teixeira, formada em 1909, e Ítala da Silva, formada em 1927. Agradeço o espaço à Rede de Historiadores Negras e Negros, ao CUTNE, ao Guelé 10 e toda a audiência que nos acompanha. O meu muito obrigado e até mais.